Olá, como vão vocês? Tudo bem? Meu nome é Alex Rocha, eu sou um dos professores aqui no Instituto Freedom, sou psicólogo clínico na abordagem junguiana, gosto muito de falar sobre terapias e uma das áreas de terapia que eu gosto bastante de falar é terapia de criança. Então vi que o pessoal na internet aí estava falando de algumas coisas e me convidaram para falar um pouquinho aqui com vocês, o pessoal perguntando sobre TOD. Tá? TOD não é o concorrente do Nescau nos tempos de hoje. TOD é uma sigla que é o transtorno opositor de desafio, desafiador, tem algumas diferenças disso, mas transtorno de oposição. É uma criança do contra. Tá? Então, o que você fala uma coisa, ela vai fazer o contrário do contra. Isso é uma nomenclatura mais ou menos recente, está no Código Internacional de Doenças. Isso existe, tem a ver com a explicação neurológica disso, é que falta tal processo no cérebro que não posso concordar com o meio, eu tenho que sempre apontar a minha independência, eu não posso concordar com o meio. Só que a gente não sabe quanto disso é especificamente neurológico, quanto disso é especificamente de criação, de educação psicológico, ou quanto a educação psicológico disso leva ao cérebro fazer tal tipo de sinapse e, portanto, viraria neurológico. Você vai achar artigo falando, provando que isso é verdade, que isso é verdade, que isso é verdade e tal. Mas é uma coisa nova para a gente pensar, e talvez vale a gente pensar de que pode ser tudo isso mesmo no final das contas, né? Neurociência é uma coisa muito nova, plasticidade do cérebro é muito grande, plasticidade de cérebro de crianças mais ampla ainda, tá? Mas o que eu tenho visto no consultório é que quando os pais... Bom, eu me formei faz 20 anos, em março agora faz 20 anos que eu me formei. Não é tanto tempo assim, mas já peguei uma geração diferente da outra aí, né? Então, os clientes que eu atendi lá quando eu me formei, hoje eles têm 30, clientes crianças, né, naquela época, hoje eles têm 30, 40, então eles são pais agora, né? Então dá para ver um pouquinho dessa comparação. E quando não existia essa nomenclatura ainda. Então eu lembro que era até engraçado, a gente brincava disso, quando um pai, uma mãe ia no consultório e falou assim, o problema do meu filho é que ele é mal educado. Qual que é o problema dele? Você falou, ele é mal educado. E a culpa, então, caía sobre a mãe. Normalmente sobre a mãe, porque o pai nem ia na terapia. Graças a Deus, hoje temos pais cada vez mais presentes que vão na terapia, né, e vão na escola, e vão para o balé. Então, graças a Deus, temos pais mais presentes. Há 20 anos atrás não era tanto assim, há 50 anos atrás, quando Jung escrevia, pai era presente de um outro jeito. Você vai ver na história do Jung, a filhinha dele, um dia chegou para a mãe, a Emma, e falou, mãe, o pai do Frank me deu um doce. E ela fala, filha, o pai do Frank é o seu pai. Né? Então você fala, ai, que monstro de pai, Jung foi um pai horrível. Não, um pai do século passado, retrasado, era um pai assim, né? Era um provedor, e deu um doce para a filha, olha que pai bacana. Né? E ela era pequenininha também, tem a graça de uma piada de criança. Quem contou isso foi a Bayer, no livro Jung, uma biografia, volume 1 e 2 ali, ela conta isso. Tá? Mas hoje é mais comum quando os pais vão para o consultório dizer assim, então, meu filho vem para cá fazer terapia, ele tem um diagnóstico de TOD, transtorno opositor desafiador. E isso eu sinto que dá uma acalmada nos pais, porque assim, a culpa não foi minha educação, ele tem um troço neurológico. Então isso dá uma aliviada no pai e dá uma aliviada na criança também. Meu filho não é do mal, ele tem um problema, que é TOD. Eu não estou dizendo aqui para vocês que TOD não existe, tá? Estou pegando o aspecto psicológico, social, de como é que eu tenho sentido as famílias no meu consultório, aqui no município de São Paulo, desse jeito, tá? Então eu sinto que quando eu digo meu filho tem TOD, ou meu filho tem TDA, tem TDAH, transtorno de déficit, outro código, tá? Não vamos falar disso agora, mas uma outra nomenclatura comum nos consultórios de terapeutas de criança. Então meu filho tem TDA, transtorno de déficit de atenção, ou TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É uma outra nomenclatura que eu alivio para a criança e alivio para o pai. O neurônio que saiu assim, é neurológico, né? Então tem sido uma fonte de alívio e de não acusação das crianças. Não estou dizendo que isso não exista.
É porque tem controvérsias, né? Se você ouvir pesquisas europeias, são muito diferentes das pesquisas americanas. Inclusive, a quantidade, a percentagem de nosografia disso. Você tem um índice de TDAH muito maior nos Estados Unidos e de TOD muito mais nos Estados Unidos do que na Europa. Então você não sabe quanto que é o tipo de educação faz as crianças terem mais essa conduta, ou quanto o jeito de ver identifica menos ou mais, né? Tudo isso é muito novo e ainda está em construção, mas o fato é que é diferente de um continente para o outro. O Brasil segue muito mais a linha americana, pelo menos os congressos de psiquiatria infantil aqui, que eu tenho visto, lido os anais, aqui no Brasil seguem muito mais essa linha, a nossa medicação é muito mais vinda da linha americana. Que é uma medicação que tem sido cada vez mais bem pensada, mais adaptada, porque a indústria farmacêutica norte-americana teve muitos processos por causa de efeitos colaterais há 10 anos atrás, a coisa assim. Então tem se gasto muito dinheiro para que a medicação dê efeito sem efeito colateral. Não porque eles querem o bem-estar das crianças, porque são bonzinhos, talvez até queiram, mas porque dá menos processo, dá mais lucro para a empresa farmacêutica. Tá? Isso, comentários de amigos psiquiatras infantis nos bate-papos. Bom, mas as crianças chegam no consultório falando, tem um diagnóstico, está aqui no laudo, ela tem TOD, ela tem TDAH, ela tem TOD. E eu não vou dizer para essa mãe, não, minha senhora, seu filho não tem TOD, é que ele não tem limites, ele tem falta de limites. Se eu disser isso, ponho ali um abismo entre eu e meu cliente, naquele momento, uma mãe, um pai, falando sobre seu filho. Então eu vou falar, mas deixa eu entender, o que vocês entendem por TOD? Não, você não sabe o que é TOD, né? Aí a mãe recita aquilo que ela viu na internet, ou que o psiquiatra falou, e tudo bem, aquela é o mito que está construído naquele momento. E na história de Jung, mito não é algo que é errado, vamos jogar fora. Mito é a melhor descrição que o povo conseguiu fazer para aquele fenômeno. Então eu vou acolher desse jeito. E como é que é o tipo de TOD dele? Aí a mãe fala assim, mas tem tipos de TOD? Eu não sabia, isso eu não vi na internet, no Google não tem. Eu falei, então, mas como é que é o tipo de TOD dele, né? Porque as crianças, o tipo de TOD dele é só comigo, quando está na escola, não. Tá, então curioso, né? O que será que... Fiquei com vontade de ser irônico agora, né? Dizer, o que será que na escola o neurônio dele funciona de um jeito diferente de com a senhora? Se eu falar isso, me afastei dessa mãe, não consigo trabalhar com essa criança. Trabalhar com criança, trabalhar com família, né? Então, fala, como é que é o estilo? Cuidado com essa vontade de dizer só um problema de falta de limites, porque na grande maioria das vezes E talvez o TOD venha de uma dificuldade de colocar limites. E preciso de fato acolher essa mãe, não é só disfarçar a minha ironia. Acolhendo esses pais, né, essa mãe e esse pai, eu consigo entender se é que tem falta de limites, que é uma hipótese, o que neles gera essa falta de colocação de limites nos filhos. Né? Então não é uma acusação, joguei a culpa na mãe, a mãe não consegue fazer isso, pronto, essa criança vai ter esse problema pro resto da vida. Tá? Mas eu vou contar para vocês um caso real que eu via coincidentemente ano passado, da seguinte maneira, uma pessoa me ligou, querendo atendimento para filhinha, acho que de 5 anos, 6 anos, não lembro, e os horários não encaixavam, tive que encaminhar para outro terapeuta do bairro, e a pessoa falou, peguei seu telefone lá com as mães da escola. Falei, que legal, que mãe que foi, né? Como é que foi que você conseguiu? Porque tem uma mãe lá que conhece você. Então uma amiga em comum, né, dessa pessoa que me procurou para fazer terapia para a filha dela, e também é minha amiga. Acontece que essa pessoa não virou minha cliente, um dia eu fui na festa de aniversário, né, dessa amiga comum, e essa senhora que me ligou estava lá. E aí a gente estava numa pizzaria, as pessoas estavam comendo aqui no andar de baixo, era uma reunião de amigos, e no andar de cima, que era um reservado, estava tendo uma outra festa. Então não era para quem estava aqui da nossa turminha ir para o andar de cima, tinha uma placa dizendo isso, tal, reservado para a família tal, não sei o quê. E essa criança que viria a ser minha cliente, né, e foi para outro terapeuta, foi subindo a escada para ir para o lugar que não era para ir, então tinha ali um limite, né? E a mãe falou assim, filha, não é para ir em cima. E a criança continua subindo, né? Eu falei, filha, eu tô falando que não é para cima.
filha, não é para ir para cima. E a criança, nem aí, a criança ouviu a fala da mãe, ela virou o pescoço, virou para o lado da escada, a curiosidade dela, natural de criança, né? No meio da psicologia tem um palavrão para isso, que é o impulso epistemofílico, né? Que você vai atrás de descobrir o que é o mundo maior, a curiosidade. Seguiu lá naturalmente, a criança não é uma perversa, estava lá curiosa para descobrir. E aí o curioso foi que aí essa senhora olhou para mim e falou, tá vendo como eu ponho o limite? Ela que não quer obedecer, né? Ali era uma situação de amigos, informal, tal. Continuei comendo minha pizza, mas eu fiquei pensando nesse assunto da seguinte maneira. Quem não coloca limites para os filhos... Bom, o limite dessa criança é uma criança pequena, né? Como é que deveria ser o limite? Levanto, vou lá, pego na mão, filha, aí não pode ir, é uma outra festa, nós não fomos convidados para essa outra festa. E puxa pela mão, né? Criança, a gente faz esse limite corporal, né? Criança está vindo não está no abstrato, né? Falar só funciona, pensa uma criança menor, né? Se ela vai pôr a mão na tomada, o que eu vou fazer? Eu vou segurar na mão dela, um bebezinho? Não, segura a mão. Criança vem do corporal, criança não sabe o sentido das palavras, é uma construção. Então quando a criança entende a palavra não, né, inicialmente eu falei não junto com um gesto, né? Isso aqui é muito abstrato. Imagina se chega alguém que não sabe português, chega um extraterrestre, que eu falo não, imagine que ele não fala nem inglês, nem outra... Não dá para entender o que é. Né? Então eu estou apresentando o mundo para uma criança, alguém que acabou de chegar no mundo. Então eu vou lá, tiro a criança de perto, faço a hora que ela vai bater, eu seguro a mão dela, não vai bater no papai. Né? E desse jeito eu vou ficando cada vez mais abstrato com a criança, até a hora que eu posso falar, eu preciso segurar a mão, não vai bater no papai. Né? Se eu pegar em alguns casos, sei lá, de TEA, de autismo, né, graves, não adianta eu dar o comando, eu tenho que ir lá e fazer algo funcional, dizer assim, você vai ficar nesse canto aqui, marco no chão com giz. Quando tem um vínculo grande com o autista, se é meu filho e tal, eu consigo segurar e tal. Na grande maioria das vezes não dá para segurar, você faz outros tipos de combinado, pinta quadrados no chão, ele pinta e tal. Essa é uma outra aula, outra coisa. Mas para falar que os pais que não colocam limites não são sacanas que não querem pôr limites nos filhos. Eles acham que estão pondo limites, né? Mas esses limites vêm de um jeito que ali está desajustado para aquela faixa etária. Então dizer simplesmente não vá com uma voz suave não é suficiente. Ali eu tinha que usar Nossa, lembrei de uma outra coisa agora. Eu tinha que usar uma força maior para aquela situação, uma força suficiente. Aquela força estava, não vá filha, de uma voz suave, estava insuficiente. Mas a história que eu me lembrei foi de uma vez em uma fazenda, vi um arame com aquele monte de coisa pontiaguda, um arame farpado, né? E aí perguntei pro retireiro lá, falei, mas isso aqui não machuca a vaca? Ele falou, machuca, moço, mas o couro da vaca é forte, não vai machucar assim que nem o couro da gente. Isso machuca, ali tem um limite, a vaca encosta. Se ela insistir em passar ali, aquilo espeta um pouquinho ela e ela volta. E aí eu falei, e aquele arame ali que não tem farpa? Ah, aquele arame ali é para vaca que não entende esse limite aqui. Aquele arame ali é elétrico, então ela encosta ali, toma um choque, não é um choque igual para nós. O retireiro me explicando os limites ali, e mal sabia ele que eu estava pensando em limites diferentes para pessoas diferentes, em fases diferentes do desenvolvimento, né? Então um pai quando não coloca limite, ele não está querendo criar criança sem limite, ele acha que aquele limite é insuficiente, que é suficiente, e se não funcionou, ele não pensa em aumentar o limite, ele pensa que o problema é da criança que é uma perversa, uma quebradora de regras, uma coisa assim, tá? É um cuidado aí também, não só aumentar o limite, porque senão eu vou aumentando o limite, chega uma hora que vira um espancamento. Tá? Então por isso o limite vem junto com uma construção conjunta. Então eu chego, filha, você está querendo ir lá ver como é que é essa festa? Putz, deve ser legal, curioso, mas a gente não foi convidado para essa festa e a gente não vai em festas que a gente não foi convidado. Inclusive, ó, tá vendo aquela placa ali? Tá dizendo que é proibido subir essa escada para quem não é da festa. O nosso nome não está na lista. Então nós vamos ficar aqui para essa festa de baixo, tá? Desce. Se a criança não for, eu já falei, desça. Tá vendo? Aumentei a intensidade de voz, eu vou tentando algumas coisas assim. Em alguns casos eu vou lá e puxo para a mãe.
pela mão, né? Pela mãe também. Isso você vai construindo com a criança. Agora, se eu não faço isso com meu filho, eu vou fazer só os sábados à noite na pizzaria, você não tem um processo de construção conjunta. Então isso é difícil. E aí é uma coisa que eu consigo entender os pais contemporâneos. Cada vez mais um sentimento de culpa. Então, se eu não coloco limites no meu filho, a fala que eu ouço no consultório é: pô, mas eu vou cortar o barato dele? Eu já fico tão pouco tempo com meu filho, e aí quando eu tô junto eu vou ficar pondo limite, vou ficar sendo chato. Tá? Então esse fico pouco tempo durante a semana, porque estou trabalhando, me deslocando, essa vida louca, que não sei o quê, vai gerando no pai, os filmes, né? Os filmes bacanas vão falando disso no final. Ainda essa semana eu assisti Cegonhas, um filme bonitinho e tal, consigo ver um monte de filme, Cegonhas está fresco na minha cabeça, mas consigo pensar num monte de filmes que vai falando no final o pai tirou o paletó e ficou mais próximo do seu filho, né? Esses filmes estão falando desse distanciamento que a gente está das crianças, porque o mundo tem virado isso. Não vou dizer joguem esse mundo fora, não dá para jogar fora, dá para dizer que dá para pensar nesse contexto, mas isso gera nos pais, nos bons pais, um sentimento de culpa. Então essa culpa vai aparecendo lá no meu consultório, que os pais falam: eu vou estragar a festa, eu vou ser o chato, já fico tão pouco com ele, deixa, vai. E isso vai ajudando a não construir limites, né? Então, na maioria das vezes, quando alguém me conta do TOD, TOC é outra coisa, né? Transtorno obsessivo compulsivo, é outra coisa. Aliás, eu tenho um amigo que diz que ele não tem TOC, ele tem COT. Porque ele tem tanto toque que ele põe em ordem alfabética. C-O-T. Tá? Então, toque, ou COT, segundo meu amigo aí, é uma outra patologia, um outro jeito de pensar. Estou falando de TOD, né? O D de desafiador. Então, quando as crianças chegam, na maioria das vezes eu perguntando como é que é o tipo, onde aparece, é só com você, é só em casa. Já vi casais separados que falam: não, mas comigo, com o pai não tem isso, com a mãe tem, ou o contrário, né? Então a gente vai fazendo uma fenomenologia daquilo, tentando pensar junto com a família quando que é, com os professores na escola, e aí a gente vai pensar, vamos entender aqui no lugar onde não acontece isso, onde não tem essa dispersão opositora, o que acontece? Aqui não acontece porque o pai dele fala de um jeito mais duro, aqui acontece porque tem esse tipo de coisa aqui, né? E às vezes não acontece por medo. Às vezes não é que não tem o TOD lá e é bom. Não tem o TOD porque eu tenho medo de ser espancado. Então não é só porque não tem o TOD que é bom. É o oposto. Estamos falando de falta de limite, estamos falando de medo, né? Outro jeito. Que também causa perda de espontaneidade. Vai dar outros problemas. Né? Gente formatada demais, é um outro problema. Gente, então acho que é isso. Tá? Para falar um pouco de TOD, a gente pode pegar os sintomas descritivos aí do transtorno na internet, tem isso aí fácil. Agora acho que o que vale a pena a gente pensar é entrar na história e identificar que tipo de TOD é, onde acontece, como é que é o tipo de comando que é dado para a criança transgredir, se ele está insuficiente ou se ele está intermitente. Né? Às vezes tem mães, pais ali que põem limite, mas põem às vezes sim, às vezes não. Então, às vezes você tem um comando intermitente, a criança fica, já estou no lucro mesmo, então às vezes pode, às vezes não pode, e a criança fica, vai que agora eu consigo, né? Então vai lá e tenta. O não eu já tenho. Às vezes é um comando fraco, que o pai não percebe que é fraco, e às vezes são umas causas aí que eu acho que a minoria das vezes onde eu vejo os pais colocando limites e conversando o tempo inteiro, fazendo essa coisa, e aí vi uma coisa desafiadora. Já vi crianças com excesso de hormônio, de testosterona, muito forte, e aí fez um tratamento hormonal, por exemplo, com a baixa de hormônios, a criança ficou de outro jeito. O jeito opositor pode aparecer também como uma vingança de outras coisas. Já vi casos de pais que se agrediam e a criança ficava muito opositora com os pais, e aí nas brincadeiras que fazia com a criança no consultório, você via que ela estava falando: meus pais vão se separar a qualquer hora mesmo, então também já vou desgostando deles, para mostrar para eles que eu também não gosto deles. Porque aí não vou precisar ficar escolhendo entre um e outro a hora que eles se separarem. Então, muitas possibilidades que podem gerar um TOD, tá? E sempre importante estar conversando aí com o pediatra para estar vendo essas coisas. Eu acho que eu falei bastante, né? Mas eu falei de um jeito vago porque o assunto é vago mesmo. A gente está começando a pensar, a discriminar cada vez mais desses assuntos. Tá
bom? E lembrando que a oposição é algo importante. Se a oposição aparece no jeito argumentado, né, a gente só tem progresso com oposição. A gente só descobriu novas medicações, novos métodos, quando a gente opôs a uma verdade, né? Mas de um jeito argumentado, que foi pensando. É isso aí, gente. Então, bons relacionamentos de vocês com os filhos, com os alunos, com os clientes, criancinha. E é isso aí. Obrigado por brincarem comigo nesse papo rápido. Um abraço.